Fala, investidores, tudo bem? Bom, nesse segundo vídeo do CRI do Einstein vamos abordar mais detalhes, vamos fazer uma apresentação mais detalhada sobre a oferta, falar um pouquinho das taxas desse ativo mais detalhadamente, a relação risco-retorno desse investimento e vamos falar sobre um cenário mais macro, né? Falar sobre como é que está o setor de saúde no Brasil, a solidez financeira do próprio Einstein, né, o próprio emissor. Falando disso, o Einstein, né, o Hospital Albert Einstein é um dos maiores, mais renomados centros médicos do Brasil, como vocês sabem, uma referência em serviço de saúde, também atua na área de ensino, de pesquisa, focada na área de saúde, claro. Como uma instituição sem fins lucrativos, a atuação dele vai além da medicina assistencial. Então ele tem investido cada vez mais em educação, em inovação, pesquisa científica. Além das unidades privadas, o Einstein também opera hospitais e unidades públicas em parceria com o SUS. Não sei se você sabia disso. É legal saber, né, mais informações. Então ele contribui aí para a melhoria do sistema público de saúde no país. Nos últimos anos, a instituição ela tem expandido sua atuação na telemedicina, ampliando o acesso aí de saúde a diversas regiões do Brasil. Além disso, ela segue investindo em tecnologia de ponta, práticas sustentáveis, da maior eficiência nos serviços prestados e vai reforçando o papel dela e a relevância que a inovação e a responsabilidade social tem na gestão, na governança da empresa como um todo. O objetivo aqui desse CRI é captar 400 milhões de reais que vão ser destinados exatamente a projetos estratégicos do Einstein, né, voltado para a expansão, modernização da infraestrutura. O objetivo principal é financiar a construção, reforma, ampliação de hospitais, clínicas, para dar ampliar a capacidade de atendimento aí e para melhorar a qualidade do atendimento também. Além disso, parte do dinheiro vai ser usada para pagamento de aluguéis de imóveis aí estratégicos para garantir a continuidade e estabilidade das operações, para que não tenha nenhum tipo de problema em relação a isso. Existe também a possibilidade de que novos empreendimentos sejam incorporados ao plano de investimento desde que aprovados pelos investidores da emissão. Dessa maneira, o CRI ele se apresenta como um instrumento importante para sustentar o crescimento da rede Einstein, fortalecer a posição da rede como essa referência no setor de saúde. O CRI do Einstein ele prevê um montante de 400 milhões, como eu comentei, né, de captação, e ele vai te remunerar 97,5% do CDI, o que significa aí que a sua rentabilidade líquida supera dos títulos públicos em 1,66%, 1,66%, quando a gente considera, claro, a isenção de imposto de renda, né, considerando aí isso um CDI de 15%, né, que é o que a gente já está antevendo. Para ilustrar, em termos financeiros, o que isso significa? Se você investisse 100 mil reais nesse ativo, ele te pagaria de forma líquida um pouco mais de R$ 1.660 por ano, a mais do que o título público. Isso aí dá um ganho aproximado de R$ 138 por mês. Vale lembrar que no mercado o seu investimento deve sempre manter uma boa relação risco-retorno. Se a gente comparar com outros ativos não isentos de imposto de renda e com um risco semelhante aí, né, com o rating AAA, como tem esse CRI, a gente vai ver que eles estão com um spread de quase 0,78% a mais que os títulos públicos, ou seja, o CRI ainda tem uma remuneração superior aos demais ativos do mercado, com o mesmo rating em 0,88% ao ano. Ou seja, então se a gente comparar com outros ativos semelhantes no mercado privados, né, ele ainda tem um spread bem competitivo, né? Então ele se torna sim uma alternativa interessante para quem busca um equilíbrio entre segurança de um lado e rentabilidade do outro. Lembrando que o pagamento de juros ele vai ser semestral, primeiro pagamento agora em julho de 2025, a amortização do principal, né, do valor investido, vai ocorrer em 7 parcelas semestrais iguais a partir de janeiro de 2027, com vencimento final do CRI em janeiro de 2030. E aí, o que você achou? Vale a pena encarar esse risco aí de investir, fugir do título público, investir nesse ativo para ter um retorno a mais aí, como a gente falou sobre esse ativo? Tem que ponderar o risco, né? Vamos falar um pouquinho deles aqui? Bom, primeira coisa, risco regulatório, né, e operacional. É importante você ficar atento a isso, porque o setor de saúde ele é altamente regulamentado no Brasil, está sujeito aí a normas emitidas por autoridades federais, estaduais, municipais. Além disso, o braço educacional do Einstein, que vem crescendo dentro do grupo, ele também é um setor fortemente regulado. Então, qualquer mudança de legislação pode acabar impondo novas exigências operacionais, sanitárias, ambientais. Isso pode resultar, claro, aumento de custo para a instituição. Além disso, qualquer eventual alteração aí no modelo de remuneração de serviços médicos, sei lá, regra de reembolso de plano de saúde, a política de incentivo fiscal, tudo isso pode impactar a receita e a estrutura financeira do grupo como um todo. E aí, se uma coisa dessa ia acontecer, se uma questão dessa ia acontecer, o que você pode fazer? Você, porventura, olhar e falar, agora mudou o cenário e é momento de eu sair desse ativo, né? Sair desse investimento.
Você consegue fazer isso com facilidade? Dá, sim. O ativo pode ser negociado em balcão, mas por ser negociado em balcão, como a gente sempre fala aqui na Duop, esse CRI ele não tem uma alta liquidez no mercado secundário, ou seja, o ativo ele pode ser que ele não seja negociado tão facilmente assim antes do vencimento e vai acabar limitando a sua capacidade de sair antecipadamente desse investimento. O que isso significa? Que os investidores, para vender suas cotas antes do vencimento do CRI, antes de 2030, lá podem ter uma certa dificuldade. É importante falar aqui que, diferente de outras empresas privadas, né, o Einstein ele é uma associação civil sem fins lucrativos. O que isso significa? Que ele não pode recorrer à recuperação judicial ou extrajudicial em caso de dificuldade financeira. Que problema disso se torna um eventual processo de reestruturação de dívida muito mais complexo, porque isso vai depender de uma negociação direta do Einstein com os credores e de uma aprovação unânime dos acordos. Então, caso a empresa tenha qualquer tipo de dificuldade financeira inesperada, a renegociação das suas obrigações pode ser demorada, pode ser incerta e pode impactar a liquidez da operação como um todo. Todo esse cenário faz com que uma análise da situação financeira da empresa seja ainda mais importante, mais relevante, ver como é que ela está se comportando hoje financeiramente, antes de você botar o seu dinheiro ali, né? Então vamos fazer isso. Em termos de eficiência operacional, o Einstein tem mantido uma posição bem sólida financeiramente. Então ele tem um baixo nível de endividamento, uma forte capacidade de geração de caixa, isso dá uma estabilidade para suas operações, para suas atividades, para novos investimentos que ele busca fazer. Em 2023, a instituição ela registrou uma receita líquida de quase 5,4 bilhões de reais, né? Cresceu aí 10%, 9,5% em relação ao ano anterior. O superávit do exercício, né, foi de 350 milhões de reais, quase isso. O EBITDA foi de 800 milhões, uma margem aí de 14,9%, quase 15%. O fluxo de caixa operacional fechou um ano em 872,7 milhões. Então isso mostra uma boa gestão eficiente dos recursos, né? Então, e a empresa ela também tem mantido um forte ritmo de investimento, totalizou aí mais de 700 milhões de investimento em 2023. Os aportes aí direcionados para modernização de infraestrutura, atualização de ativo, tecnologia de informação. A ideia é que o Einstein sempre ofereça serviços médicos de ponta. No setor educacional, o crescimento também foi forte, foi expressivo. Mais de 23 mil alunos aí matriculados, aumentou 33% em relação ao ano anterior. Além disso, a área de pesquisa ela recebeu 144 milhões em novos projetos de P&D, né, de desenvolvimento tecnológico. Vamos falar um pouquinho sobre endividamento, que a gente falou? O Einstein tem um nível de endividamento bem controlado, até em queda, o que é reflexo de alguma forma da sua gestão financeira eficiente, da forte capacidade de geração de caixa operacional. Em 2023, a instituição ela reduziu a sua dívida onerosa para 1,2 bilhões de reais, uma queda de quase 14% em relação ao ano anterior. Esse resultado evidencia um esforço contínuo para minimizar a exposição ao crédito e fortalecer a sua estrutura financeira. A amortização de dívida ela está programada para acontecer até 2031, né? Isso dá maior previsibilidade, dá uma menor pressão, né, sobre o caixa de curto prazo. Além disso, a robustez do fluxo de caixa operacional, que superou 870 milhões aí em 2023, permite que essa desalavancagem ocorra de uma forma sustentável, sem comprometer nenhum tipo de investimento, não precisa desinvestir para isso. Bom, de acordo com a Moody's, né, a agência de rating, o Einstein ele tem um baixo nível de alavancagem e isso reforça a qualidade de crédito, né? No entanto, o cenário de juros elevados no Brasil impacta o custo da dívida e torna a gestão de passivos um aspecto essencial, uma análise essencial para os próximos anos. Apesar desse desafio, o Einstein vem bem, né, em relação à liquidez, vem reduzindo qualquer tipo de risco de inadimplência porque tem uma boa liquidez financeira. A disponibilidade de caixa é equivalente para cobrir todas as despesas de curto prazo, que dá uma tranquilidade de solvência em relação à empresa. Esses indicadores eles mostram que tem uma estrutura financeira bem equilibrada, reduz risco para você como investidor, reduz risco de você não receber o CRI, além de manter aí a capacidade de manutenção da sua estratégia de investimento. Tá bom? Bom, pessoal, então nesse segundo vídeo, a ideia era mostrar exatamente a solidez da instituição financeira. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre alguns detalhes mais específicos que compõem o risco da empresa como um todo. A característica estrutural do ativo, e se você quer entender isso tudo antes de investir, porque está gostando do investimento, não perde o nosso próximo conteúdo. Até mais!